Então, como nós estamos falando há algum tempo sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula, nós vimos então no encontro passado, onde ele recebe realmente as bênçãos do bispo, né, para começar então a sua obra, a construção do primeiro convento, digamos assim. Francisco deu início então à obra. Mas o próprio bispo foi o grande entusiasta e ele incentivava a todos para que realmente colaborassem para erguer as paredes daquele convento. E muitas pessoas então começaram a ajudar também e trabalhar. Então pessoas humildes e também muitas senhoras da alta sociedade, todos queriam ajudar e trabalhar de uma forma ou de outra para construir aquele primeiro convento. E também, passado alguns dias, o barão de Belmonte, ele veio diante de Francisco e entregou a ele muitas peças de ouro. Então Francisco disse, puxa, ele já tinha ajudado tanto com materiais, mas ainda ele oferecia aquelas peças em ouro para a construção daquele convento. E foram tantos os donativos e ajuda, assim como também muitas graças de Deus aconteceu durante essa construção e muitos milagres então apareceram. Durante a construção aconteceu um certo dia que eles tinham um forno que eles queimavam a cal para preparar o material. Naquela época não tinha tanto recurso para a obra. E aquele forno começou a pegar fogo, houve algumas trincas, algumas fissuras naquele forno e começou a soltar labaredas fora, né? E aquelas chamas começou já a atingir e comprometer até os caibros já da construção. Então os empregados que estavam na época ficaram assustados e chamaram para o Francisco. Francisco chegou perto ali e falou assim, fiquem tranquilos, vão para as suas refeições que eu vou dar um jeito. E ele pede então as graças de Deus, ele se benzeu-se, pegou um balde com massa e uma colher de pedreiro e ele chegou na boca do forno e entrou e foi colocando massa naquelas fissuras, aquelas trincas e foi acalmando aquelas labaredas. Então aquela chama foi apagando e quando os funcionários voltaram do almoço, estava tudo calmo e funcionando novamente. Então eles realmente falam que foi realmente um milagre que estava acontecendo, que Francisco realizou aquilo e ele não se queimou nem nada. A obra continuou. Como nós sabemos, na época que não tinha muito recurso, muito maquinário, às vezes tinha que carregar peças muito pesadas, aquelas madeiras. Tinha algumas vigas de madeira que nem mesmo 3 pessoas conseguiam carregar. E Francisco às vezes pegava e sozinho ele carregava essas peças, né? Então, realmente era a ação de Deus que estava através de Francisco. Mas, em um certo momento, também, uma pedra muito grande se desprende de cima de uma montanha e vem sobre essa obra, mostrando-se praticamente que ia arrasar tudo aquilo que já estava construído e destruir tudo. E ela vem em direção à obra. E os empregados correm também e gritam, né, que aquela pedra vem. E Francisco chega e diz assim, afastem-se todos. E Francisco chega e vai de frente na direção que vem aquela pedra e ele pede então que Deus livre, né, que aquela pedra não venha realmente destruir e não venha causar nenhum prejuízo e nem atacar nenhuma pessoa. E diz a lenda que aquela pedra foi perdendo a velocidade e Francisco diz assim, em nome de Deus
e o Teodeno, pare, né? E diz, ele coloca aquela mão assim. E Francisco diz em nome, então, de Deus, que essa pedra pare. Ela vem perdendo velocidade, vem vindo, e diz os relatos que ela parou um pouco mais de 1 metro para chegar em Francisco. Então, realmente, todos os empregados da época realmente afirmam que foi realmente um milagre que isso aconteceu. E nós temos, então, paroquianos aqui, a própria nossa Regina aqui, que esteve lá no santuário de São Francisco de Paula, né? E disse que tem uma pedra lá mostrando que realmente isso existiu. Então aqui nós não temos aqui uma imagem no vitral sobre a pedra, mas nós temos um vitral aqui que mostra o forno em chamas. Então nós vemos quantas graças e bênçãos Francisco recebeu durante essa construção, e víamos realmente que Deus estava agindo através de Francisco, e aonde que estava evangelizando e tantas coisas realizando pela graça de Deus. Mas por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No próximo encontro vamos ver então praticamente a conclusão desta obra, e também já vemos o início da formação da comunidade de São Francisco de Paula. Tudo isso louvado, mais uma vez, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.